Qual é o produto final das proteínas? Aminoácido. Qual é o produto final dos lipídios? Ácidos graxos e glicerol. Então está aqui o produto final de cada um. Dos glicídios, que é o carboidrato, as oses, que é os açúcares, que eu acabei de falar. Das proteínas, os aminoácidos, dos lipídios, o glicerol, mais os ácidos graxos. Qual a enzima que eu tenho na boca, senhores? Amilase salivar. Qual as enzimas que eu tenho no estômago? Pepsina, que é uma protease, mais a lipase. Qual a enzima que eu tenho no intestino? Eu tenho amilase, eu tenho maltase, eu tenho protease, eu tenho peptidase, eu tenho lipase. Ok? Então vamos lá para a porção final do nosso intestino delgado. No final dessa digestão lá no intestino delgado, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar nutrientes simples, eram complexos logo no início, e agora eles são nutrientes simples. Aí nós temos a água, nós temos os minerais, glicose, que é o produto final lá dos carboidratos, os ácidos graxos, que é o produto final dos lipídios, os aminoácidos, que é o produto final da proteína, e as vitaminas, que são que a gente tira direto do próprio alimento. Uma grande molécula que não é digerida aqui é a celulose. Celulose é um tipo de açúcar. Terminou em ose, é açúcar. A celulose, ela está aqui nos vegetais, ela está nas frutas, nos legumes, nas verduras. A gente não consegue digerir, o nosso organismo não digere. Mas para que ela serve? Ela é importante por quê? Porque ela tem as fibras vegetais que aumentam o tamanho do nosso bolo fecal e faz com que então a gente defeque com maior facilidade sem fazer tanto esforço ali que pode prejudicar o nosso organismo depois. Então veja bem que nós temos aqui no intestino delgado uma estrutura que eu chamo de vilosidades intestinais. Senhores, a vilosidade é como se fosse um cílio. Olha para o teu cílio e vê que ele tem um monte de pontinhos assim. Então, são pelinhos. Então, é isso mesmo que é a vilosidade intestinal. São pelinhos que ficam ali, aumentando a superfície de contato do intestino delgado com o alimento e fazendo com que esse alimento, esses nutrientes, seja absorvido com maior facilidade. Então, isso aqui é mais ou menos representado de uma figura tirada de uma lâmina, onde se observou as vilosidades intestinais do intestino delgado. Então, o intestino delgado ele vai fazer a absorção disso, através dos capilares. Então, ácidos gordos e glicerol, vitaminas lipossolúveis, os aminoácidos, os monossacarídeos, os sais minerais, a vitamina e água. Tudo são absorvidos aqui. Ácido gordo e glicerol vem dos lipídios. Aí tem as vitaminas, que o nosso organismo decompõe, ele só absorve, tá? O aminoácido vem das proteínas, monossacarídeos são lá dos carboidratos, sais minerais também a gente só aproveita, e as vitaminas e alguma água, presta atenção, que é absorvido no intestino delgado. O produto que é resultante da digestão desse intestino delgado, dessa absorção, ele vai ser absorvido pelas vilosidades intestinais. Aquele que não é aproveitado, ele cai aonde? No sangue e cai no sistema linfático. E aquele que não é aproveitado, acontece o que com ele? Ele vai prosseguir o reto e depois sair pelo ânus. Então está aqui, as substâncias não digeridas passam para o intestino grosso e são misturadas com água. Lá no intestino grosso, então, o que é que ele faz? Ele vai absorver minerais e a grande quantidade de água. O intestino grosso, ele tem o seco, depois do seco, o seco é a entrada dele, a comunicação dele com o intestino delgado. Aí tem a parte que vai subir, que a gente chama de colo ascendente. Aí tem o colo transverso, que é a parte que fica na reta, né? Que fica na vertical. Depois tem a parte que desce, que a gente chama de colo descendente. Até chegar, então, no que a gente chama de reto e ele sai pelo ânus, a porção que não é aproveitada. Lembra que eu falei na outra aula que quando te der vontade de defecar, você vai imediatamente ao banheiro, porque quanto mais tempo você demorar, mais água o teu intestino grosso vai absorver e vai tornar essas fezes mais secas, que vai te dar um problema seríssimo na hora de você conseguir defecar. Senhores, e aí então, para encerrar agora a aula, a gente vai falar de boa alimentação, de alimentação equilibrada. Você viu que o nosso organismo ele precisa um pouquinho de cada coisa. Ele precisa um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de lipídio, um pouquinho de vitamina, um pouquinho de sais minerais. Então ele tem que ter um pouquinho de cada coisa. E isso eu vou tirar fazendo equilibradamente, uma alimentação equilibrada. Não é porque eu estou com a barriga cheia lá de açaí com mortadela, de açaí com chá, que eu estou bem alimentado. Não, eu tenho que ter um pouquinho de cada coisa para eu poder estar bem alimentado. Uma alimentação não boa, o que é que ela traz? Diabetes, hipertensão, que é a pressão alta, esteatose hepática, que é a que a gente chama de gordura no fígado. Aí você não tem um controle do seu peso, o seu peso não é saudável.
você não tem um bom desempenho físico, disposição, para você recuperar, você não tem rendimento, a sua estética corporal também não é muito aproveitável, muito recomendado. Aí você pode ter consequência, você pode morrer muito jovem, não pode ter longevidade, não pode ter qualidade de vida, pode andar todo cheio de doença, de alguma coisa. Essas consequências elas vêm com a idade. Por isso você tem que ter o quê? Balanço energético. A alimentação saudável, a alimentação equilibrada vai te trazer energia e ela vai te dar um metabolismo, uma queima disso para a produção de energia muito melhor. E aí você faz também atividades diárias, exercícios físicos, são muito bons. Então você tem o quê? Da onde você traz essas fibras alimentares, da onde você traz essa alimentação equilibrada? Você tem cereais, você tem que comer fruta, você tem que comer hortaliça, leguminosa, você tem que comer uma carne de bovina, de suína, de peixe e assim sucessivamente, para que você possa então ter uma alimentação equilibrada e tudo então funcionar da forma melhor. Quero falar rapidinho para vocês aqui da bebida alcoólica. Bebida alcoólica não é bom, não faz bem em grandes quantidades. Ela é rica em calorias, então ela te dá uma gordura que não é uma gordura saudável, ela te traz problemas porque ela é pobre em nutrientes, ela não tem nutrientes. Se você fazer uma comparação assim, você tem, por exemplo, o álcool é 7 quilocalorias, que é 7.000 calorias por grama. Carboidratos e proteína o quê? Em uma dose. O que é uma dose? Um copo de cerveja, ou uma dosezinha pequena de cachaça, ou uma taçazinha de vinho. Vai ter tudo isso para ti. Aproximadamente a caloria que tem em um pão carioquinha, aquele pão que a gente chama lá me dá aí um pão carioca. Então a gente vai ter tudo isso. Cada dose equivale a um pãozinho. Se você tomar 10 doses, é como se você tivesse comido 10 pãezinhos daquele. Que são os nutrientes que você precisa ingerir. Eu tenho nas frutas carboidratos, vitaminas e minerais. Eu tenho nas carnes proteínas, gordura, ferro, vitamina B12. Eu tenho nas massas carboidrato, vitamina do complexo B. E aí você precisa ter o quê? Hábitos bons alimentares. Realizar as refeições em locais tranquilos. Não passar mais de 3 horas em jejum, porque isso pode prejudicar. Lembra que o teu estômago produz suco gástrico, que é altamente ácido. Você precisa consumir frutas, hortaliças, alguns cereais integrais, evitar alimentos gordurosos ou alimentos ricos em açúcar, evitar a ingestão de bebida alcoólica, que eu falei agora há pouco, consumir alimentos de todos os grupos em quantidades que sejam adequadas e que o teu organismo precise. Como é que você faz isso? Café da manhã, tem que ter um leitezinho, um iogurte desnatado, um cereal integral, uma fruta. Aí tu vai fazer um lanche lá da manhã, vamos dizer aqui 9 horas. Um suco, uma frutinha, mais um biscoito, algumas barrinhas integrais. Teu almoço, uma saladazinha, mais um azeite, uma carne magrinha, arroz, macarrão, um feijãozinho, uma fruta. Se você for fazer um lanche da tarde, também um iogurtezinho ou suco, mais um biscoito, um cereal integral. No jantar, você faz uma coisa mais leve, um suco, uma vitamina, um sanduíche, ou uma sopa e um sanduíche. E depois, se você ainda tiver fome, você faz uma ceia lá comendo uma frutazinha, um suco, um iogurte ou um mingau integral. E aí então você está com uma alimentação mais saudável. Senhores, eu espero que os senhores tenham compreendido. Por hoje é só. E na próxima aula, então, a gente continua. E eu queria que os senhores tivessem dúvida, entre em contato comigo no seu horário de aula. Até a próxima.